Boa noite, pessoal. Vamos seguindo com a nossa aula. Íamos falar sobre a EPI e EPC, mas fizemos uma revisão anteriormente, né? Então, seguindo sobre EPI e EPC. Então, pensando nisso, vamos só voltar um pouquinho e verificar algumas estatísticas, né? Referente a acidente de trabalho no Brasil. Então, as normas de segurança no trabalho, elas são previstas em leis. E no ano de 2015 foram registrados no Brasil mais de 612 mil acidentes, todos relacionados à segurança no trabalho. Por isso, garantir a segurança dos funcionários de uma empresa se pensa que é a melhor forma de prevenção, é a melhor responsabilidade do administrador. E para diminuir, né, esses danos, tem várias ferramentas que podem estar voltadas a essa prevenção. E duas dessas ferramentas a gente vai estar esboçando nessa aula, que seria o EPI e o EPC. Então, o EPI, que seria os equipamentos de proteção individual, o EPC, equipamentos de proteção coletiva. Eles são fundamentais na prevenção de acidentes e doenças ocupacionais, pois eles vão proteger os funcionários, né, e fazer com que sua produtividade não seja afetada. E cada função, cada EPI, ele exige... cada função, né, do trabalhador, ele exige um EPI específico. Portanto, é importante conhecer, né, a equipe de trabalho, a empresa, a linha de produção onde está trabalhando, para que os equipamentos mais adequados a cada atividade laboral sejam utilizados. Então, o equipamento de proteção coletiva, ele é toda medida ou dispositivo, né, sinal, imagem, som ou instrumento, equipamento destinado à proteção de uma ou mais pessoas. Exemplo disso seria escadas de emergência, sinalizações de uma saída de emergência ou extintores de incêndio. Já o equipamento de proteção individual, ele é todo dispositivo de uso individual, destinado à proteção apenas de uma pessoa. Exemplos disso seriam botas, luvas. Nós da área da saúde temos as máscaras, né, os óculos que a gente utiliza. Então, tem vários equipamentos de proteção individual e vai depender de cada função, né? Cada EPI é específico. Então, aprofundando mais, os equipamentos de proteção individual, eles são ferramentas usadas para prevenir danos à saúde do trabalhador, evita qualquer complicação. E de acordo com a NR6, né, que vamos falar depois, o contratante ele deve fornecer gratuitamente esse equipamento de proteção para esse empregador. Então, a devida proteção, né, que vai auxiliar o colaborador a executar o trabalho. Então, essas ferramentas de proteção, elas devem ser adequadas ao tipo de risco que o ambiente de trabalho traz ao funcionário, e por isso é indispensável que os equipamentos estejam em um ótimo estado de conservação para reduzir o acidente de trabalho. Dentre esses equipamentos de proteção individual, os mais comuns seriam proteção de cabeça, proteção de olhos e face, proteção auditiva, proteção respiratória, proteção de tronco, de membros superiores e inferiores. Então, esses são os mais comuns equipamentos de proteção individual, e cada um, né, referente a cada função específica, tem um equipamento de proteção individual específico. Aprofundando mais em equipamento de proteção coletiva, né, que são aqueles que servem para proteger o ambiente de trabalho. Então, são medidas adotadas para diminuir ou eliminar os riscos ambientais que são identificados através dos programas de prevenção de riscos no ambiente, que são o PPRA. E o EPC, ele garante proteção e são muito eficientes para eliminar os riscos antes mesmo da gente pensar em usar o EPI. Então, aquelas placas de sinalizações, referente, por exemplo, uma empregador da limpeza tá limpando ali o chão, ele já coloca uma placa sinalizando que ele tá molhado. Então, já é um tipo de proteção coletiva, né? E essas medidas adotadas, elas vão ser identificadas através do PPRA, que é o Programa de Prevenção de Risco no Ambiente. Cada empresa tem o seu PPRA, cada empresa tem as normas, né? Na verdade, são normas já criadas que cada empresa tem que ter, né? Esse programa de prevenção de risco ambiente. Então, ele é documentado, fazem dele, colocam
para fazer cursos, né, para qualificar a empresa, qualificar os empregadores. Então esse PPRA ele vai estar norteando como se deve ser, né, feito, como deve ser esse programa de prevenção de riscos ambientais. E dentre esses equipamentos de proteção coletiva, os mais comuns são as placas de sinalizações, os sensores de presença, os cavaletes, as fitas de sinalização, o sistema de ventilação e exaustão, proteção contra ruídos e vibrações e sistema de iluminação de emergência. Então, como falado anteriormente, né, o Brasil ele possui números exorbitantes de acidentes de trabalho no âmbito laboral e fica na 4ª posição do ranking dos países com mais acidentes de trabalho. Mas com o EPI e o EPC, as empresas e hospitais não só estão zelando por seus funcionários, mas também estão aumentando a produtividade, já que dificilmente os colaboradores eles vão estar acometidos por quaisquer que sejam os danos. Então, se utilizando os EPIs e os EPC, já é uma forma bem grande de prevenção de acidentes de trabalho. E quando fala em saúde do trabalho, em acidente de trabalho, se fala também em normas regulamentadoras. Essas normas regulamentadoras, elas são disposições complementares ao capítulo 5 da CLT, tá? Então, ela constitui obrigações, direitos, deveres a serem cumpridos por empregadores e trabalhadores, com o objetivo de garantir trabalho seguro e sadio, prevenindo a ocorrência de doenças e acidentes de trabalho. Então, essa é a função da norma regulamentadora. Essas normas regulamentadoras, ela tem um total de 37 normas, né, sendo a mais recente a NR37, que fala sobre segurança e saúde em plataformas de petróleo. Ela foi criada em 2018, tá? Então, essas normas regulamentadoras, são, né, fazem parte da CLT e constituem as obrigações, direitos e deveres a serem cumpridos pelos empregados e pelos trabalhadores. A CLT, a Consolidação de Leis do Trabalho, ela foi promulgada, né, no governo de Vargas, como a gente até já falou a respeito na matéria anterior. Então, ela foi promulgada no governo de Vargas e, assim como qualquer outra lei, é constantemente atualizada. Então, para a gente atender as demandas, especificações da área, qual se aplica. Então, a gente vive em constante mudança, vive em constante reforma, né? Então, desde a primeira versão da CLT, já existia um capítulo intitulado de Segurança e de Medicina do Trabalho. Então, mas foi só em 77 que surgiu o artigo 200, que ele atribuiu, então, denominado Ministério do Trabalho, a tarefa de complementar a disposição sobre o mencionado assunto, sobre a segurança e a medicina do trabalho. E, finalmente, né, o dispositivo legal ele foi criado em 78, com a portaria 3.214, aprovando 28 normas regulamentadoras. Então, sobre esses assuntos, como risco ambiental, máquinas, equipamentos, sinalização de segurança, então foram no total de 28 normas nessa época, de 1978. As normas regulamentadoras, elas falam sobre a segurança e a medicina do trabalho. Elas não são acessórias da CLT, elas complementam, né, essa reforma, todo esse sistema. A partir da disposição 1.1 da NR1, é obrigatório observá-las. E nisso, a gente verificou que é de incumbência, né, de obrigação, de responsabilidade da Comissão Tripartite de Saúde e Segurança no Trabalho. Então, cuja finalidade está explícita em seu próprio nome, que foi instituída em 2008 e ela é formada por representantes do governo, Ministério de Trabalho e Emprego, da Saúde e da Previdência Social, representantes dos empregados, representantes dos empregados e dos empregadores. Então, essas normas regulamentadoras, ela é de responsabilidade da Comissão Tripartite de Saúde e Segurança do Trabalho. Então, a atuação tem como ponto de partida a Convenção número 187 da OIT e o Plano de Ação Global em Saúde do Trabalhador, cuja aprovação se deu em 2007. Que foi pela Assembleia Mundial de Saúde. Então, a partir desses instrumentos normativos do exterior,
a CT, a SST, ela cria novas regulamentações. Então, assim foi originada a NR35 em 2012, a NR37, que foi seguranças em plataformas de petróleo em 2018. Então, a partir disso, né, foi reformando, foi atualizando e foi aumentando essas normas regulamentadoras. E ainda nos parâmetros internacionais dessa missão tripartite para atualização nas normas, nesse sentido, as NRs 25 e 33, elas foram atualizadas respectivamente em 2011 e 2012. Então, começamos a falar sobre as NRs, né? Falamos sobre EPI e EPC, e aí pensamos sobre as NRs. A gente vai dar continuidade, falar dessas normas regulamentadoras em um outro vídeo. Tá ok? Então, bom estudo para vocês e até mais.